Boa noite, igreja. Então, vamos continuar falando hoje acerca do livro de Malaquias e sob a perspectiva daquilo que foi colocado como tema dessa semana de oração, um chamado à gratidão. A irmã acabou de cantar aqui sobre gratidão a Deus. E eu creio que todos aqui, de algum motivo, de alguma forma, têm pelo menos um motivo que seja para ser grato a Deus. Eu tenho vários. Mas, por mais que de repente alguém creia que a vida está cheia de problemas, cheia de percalços, que Deus não está ouvindo suas orações, mas pelo menos um motivo eu acredito que todos aqui, pelo menos um motivo tenha para ser grato a Deus. E por isso nós estamos aqui em um culto de oração para tratar sobre o tema de gratidão. E por que Malaquias? Malaquias, ele trata especificamente acerca do culto. Sempre que a gente fala sobre Malaquias, a primeira coisa que vem na cabeça é dízimo, Malaquias 3, 9 e 10. Mas Malaquias é muito além de dízimo. Malaquias trata do dízimo porque o dízimo é uma parte integrante do nosso culto público. E Malaquias trata de todas as partes do culto público. E para hoje, o pastor Levi me incumbiu da missão de estarmos aqui tratando acerca do capítulo 2 de Malaquias, versos do 1 até o 9. E eu gostaria de convidar a igreja para que nós pudéssemos estar lendo juntinhos esse texto que está em Malaquias, capítulo 2, versos do 1 ao 9. E eu gostaria de convidar a igreja que todos pudéssemos estar lendo o texto que ali está. Todos juntos. Agora, você começa. Para vós outros, se não ouvirdes, se não... Diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Este então sabereis que eu vos enviei. A verdadeira missão muitos. Por quê? Sacerdotes. Mas vós, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso,
Como falar de gratidão diante de um texto tão duro como este? E é interessante que o texto começa aqui falando: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Deus está falando especificamente aqui aos sacerdotes. Para lembrarmos aqui, para que a gente possa só rememorar, logo depois que Deus retirou o povo do Egito, do cativeiro lá no Egito, da escravidão, Deus levantou Arão como sumo sacerdote e fez uma aliança com toda a tribo de Levi, de onde seria a linhagem sacerdotal. Os sacerdotes tinham como missão ensinar a palavra de Deus, tinha como missão instruir o povo, tinha como missão fazer os sacrifícios em nome do povo, de modo a pedir perdão a Deus pelos pecados do povo. Então, eles trabalhavam como mediadores entre Deus e os homens. Somente o sacerdote tinha acesso à palavra de Deus, somente o sacerdote tinha acesso a Deus, acesso direto a Deus, e através do sacerdote Deus enviava a sua palavra, a sua mensagem, o seu desejo para o povo. E o sacerdote tinha a missão de conduzir este povo. E Deus aqui vem falar com estas pessoas que tinham esta responsabilidade. Nesse momento deve estar todo mundo pensando, ainda bem que eu não sou sacerdote, coitado do pastor que está ali, né? Mas eu tenho uma novidade para vocês. Não sei quem estava aqui. Quem estava aqui quando eu dei a lição na classe única da EBD em janeiro? Quem estava aqui? Levanta a mão. Poucos. Eu falei sobre nossos princípios batistas. E um dos pontos que eu falei foi acerca do sacerdócio universal de todo crente. Aqui precisava-se de um sacerdote para que pudesse estar levando as petições do povo a Deus, para que pudesse estar oferecendo sacrifícios a Deus, pedindo perdão, fazendo toda essa mediação. Só que nós não vivemos mais no tempo da lei, graças a Deus, por isso. E assim que Jesus Cristo veio, morreu por nós na cruz, ressuscitou e ascendeu aos céus, nós não precisamos mais de nenhum mediador humano para nos levar até a Deus, para nos representar diante de Deus. Cada um de nós pode se achegar diretamente diante de Deus, por intermédio de Jesus, unicamente, em nome de Jesus. É o que estávamos fazendo aqui agora há pouco. Todo mundo orando, falando diretamente com Deus, em nome de Jesus. Sendo assim, toda essa palavra se aplica a cada um de nós. Nos dias de hoje, também esta palavra se aplica a cada um de nós. Por quê? Embora cada um de nós aqui tenha acesso direto diante de Deus, cada um de nós aqui não precisa de ninguém que medie, a gente pode chegar diretamente diante de Deus. Nós temos a responsabilidade de apresentar a Deus aqueles que não conhecem. Aqueles que estão lá fora que não conhecem a Deus, eles só poderão conhecer a Deus se forem apresentados. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Somos nós que temos essa responsabilidade. Embora nós não precisemos de nenhum mediador entre Deus e os homens, a partir do momento que nós dizemos que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas, nós nos colocamos como mediador entre Jesus Cristo e o mundo perdido. A partir do momento que as pessoas conhecerem a Cristo, elas também terão o mesmo acesso que nós temos. Mas enquanto elas não têm,
somos nós que precisamos levar. Então, precisamos estar atento a cada uma das coisas que esse texto duro vem nos dizer. E um texto bastante duro, um texto bem pesado, mas vamos encontrar motivos para agradecer a Deus por tudo isso que Ele está nos falando aqui. E ele começa no primeiro verso falando que a palavra vem aos sacerdotes, e logo no segundo verso ele vem: se não ouvirdes os mandamentos de Deus, se não ouvirdes, se não retornarem. Só entendendo o que estava acontecendo, pastor Levi falou aqui durante o primeiro e segundo dia acerca de todo o contexto em que os sacerdotes estavam oferecendo a Deus sacrifícios de animais que tinham defeitos, animais defeituosos, animais coxos, mancos, animais doentes, quando a lei falava que precisava ser animais perfeitos. Por quê? Todos esses sacrifícios apontavam para o sacrifício perfeito que aconteceria na cruz. Sacrifício de Cristo. Então, como colocar um animal com defeito para representar um sacrifício que viria mais tarde sendo um sacrifício perfeito? E muitas vezes esses sacerdotes até faziam isso porque o sacerdote, de certa forma, parte das ofertas que recebiam servia para o sustento dele. Então ele ficava: pô, se eu apertar demais esse povo e eles pararem de trazer, já que o povo estava passando por situações bem difíceis, então eu também vou passar por situação difícil. Então ele fazia vista grossa com muitas coisas. Só que ele se esquecia que quem sustentava ele não era basicamente as ofertas do povo, mas sim o Deus a quem ele servia. E por não confiar que Deus continuava servindo, ele abria mão de determinadas coisas, de determinado rigor. Mas Deus, Ele exige que a nossa adoração a Ele seja uma adoração de acordo com aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. Não é de qualquer forma. E Deus vem repreender esses sacerdotes. E no verso 2 ele diz que se eles não ouvissem todo o mandamento de Deus, ele vem falando aqui que enviará sobre eles maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado. Para a gente poder entender, esse verso ele tem algumas possibilidades de interpretação, porque muitas vezes dentro da questão judaica, a questão não é a gente ter uma resposta, mas às vezes saber qual resposta dar, porque o mesmo texto ele tem várias vertentes. Porque quando ele fala amaldiçoarei as suas bênçãos, tanto pode significar que aquelas bênçãos que Deus atribuiria àquela pessoa, aqueles bens que ele pudesse ganhar, ou qualquer tipo de coisa que ele pudesse ganhar, que pudesse ser interpretado como bênção, na verdade poderia se transformar em maldição. Quantas vezes a gente fala, parece até jargão, muitas vezes, sobre às vezes Deus não dá determinada coisa que a gente pensa, que a gente pede, porque a gente pede e de repente não está pronto para receber, e se a gente receber no tempo errado, aquela bênção se transforma em maldição. Então, quando fala que amaldiçoarei as suas bênçãos, pode ter essa representação. Mas também pode ter uma outra representação, que não é antagônica, mas complementar a esta, que é uma outra função do sacerdote era impetrar a bênção ao povo, impetrar a bênção de Deus ao povo. Então, como aquele sacerdote não estava prestando o culto exatamente como Deus estava exigindo, aquilo que ele estava impetrando como sendo bênção sobre o povo, como os ensinos dele estavam corrompidos, aquilo que ele estava impetrando como bênção, na verdade, seria maldição para o povo. Então, da sua boca, no lugar de sair bênção para o povo, estava saindo maldição. E nós precisamos ter cuidado
Nós precisamos ter cuidado para que aquilo que nós ensinamos a qualquer pessoa que seja, a forma como a pessoa vê o nosso viver, aquelas pessoas que nos têm como exemplo, e não pensem que não tem ninguém olhando para a gente, porque sempre tem, existem pessoas que veem cada um de nós como exemplo. E a forma como a gente vive, a forma como a gente fala, está ensinando essas pessoas, e precisamos ter cuidado para que isso não se torne maldição para a vida da pessoa, para que aquilo que ela aprenda de nós venha abençoar a sua vida. E aqui, nesse texto, Deus está falando a esses sacerdotes acerca disso. E uma outra possibilidade também, aqui agora mais voltada para a questão do judeu, e se aplica à questão que Deus fala, e já amaldiçoei, é porque uma das maiores maldições que o judeu temia era a questão de ser desterrado, ser lançado fora da terra que foi prometida pelo nosso Deus. E já havia acontecido, eles já tinham passado por cativeiros. Então eles sabiam do que estava sendo dito. E ali Deus fala que amaldiçoará, e já havia amaldiçoado. Mas vamos seguindo tudo o que Deus vem falando com este povo. E no verso 3, ele vem falando que reprovará a descendência daqueles sacerdotes. E é interessante que aqui os sacerdotes da linhagem de Davi, apaga, da linhagem de Levi, de acordo com a aliança que havia sido feita, mas lá na frente, com a vinda de Jesus, deixam de ter a exclusividade do acesso direto a Deus. Todos nós passamos a ter. E o sumo sacerdote deixa de ser da linhagem de Levi, porque o sumo sacerdote hoje quem é? Jesus. De qual linhagem ele é? Judá. Então, reprovar a descendência. E fala sobre, eu acho que a parte mais pesada do texto, lançar excrementos no rosto dos sacerdotes. Quando era feito o sacrifício, parte do sacrifício era queimado dentro do arraial como sacrifício a Deus, e as vísceras junto com as fezes dos animais, os excrementos dos animais, era levado para fora do arraial e queimado fora, longe da congregação. Porque quem tocasse em fezes estava imundo, estava impuro. Então, quando fala aqui que lançará excrementos no rosto, é deixar visível para todo a sua impureza, a sua imundícia. Todos que vissem, Deus abateria de uma forma, Deus envergonharia de tal forma aqueles sacerdotes que todos que olhassem para ele conseguiriam ver a sua imundície. E infelizmente, ano após ano, década após década, nós vemos figuras expoentes no mundo cristão caindo de determinada forma, que muitas vezes não se consegue nem mesmo retomar a credibilidade que tinha. Que quando passa qualquer tipo de imagem, quando se fala o nome da pessoa, a primeira coisa que vem é: isso daí não é confiável. E a gente precisa tomar cuidado, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então precisamos ter cuidado. Porque assim como eu falei, muitas pessoas estão nos olhando e nos têm como exemplo. E se nós cairmos, nós podemos levar muita gente. Essa é a nossa responsabilidade com tudo isso, com tudo o que está acontecendo. Precisamos prestar atenção e seguir tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, para que a gente possa não receber essas penalidades que o Senhor coloca aqui para aqueles que são seus sacerdotes.
E aí, a gente para ver agora os versos 4 e 5 mostram o motivo de por que nós devemos ser gratos. Deus, aqui nos versos 4 e 5, ele aponta que todo esse mandamento, toda essa fala, todas essas sentenças duras, tem como motivação preservar a aliança que ele fez com Levi. Ou seja, ele não quer que aconteça tudo isso, ele está alertando porque Deus sempre nos dá a oportunidade do arrependimento, de voltar atrás, de voltar para os seus caminhos. Quando Deus lança uma sentença dessa dura diante de nós, a intenção dele não é que a gente vá até o fim e receba essa pena dura. Quando Deus falou para Jonas para ir a Nínive, ele falou: vá a Nínive e diga, a maldade desse povo subiu até mim e Nínive será destruída. Jonas pregou, a cidade de Nínive se arrependeu e Deus destruiu a cidade? Não. Jonas ficou meio chateado, porque assim como muitos de nós, a gente às vezes quer ver o ímpio queimando. Mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A vontade de Deus é que todos se salvem. Então o motivo para a gente ler esse texto como um chamado à gratidão é porque sempre que Deus nos alerta acerca de tudo isso, Deus está querendo, na verdade, nos alertar. Olha, você está indo para o caminho errado. Volta, converta-se. Volte para mim. É isso que Deus quer. É isso que Deus está falando com esses sacerdotes. E isso que Deus fala com cada um de nós. E, na verdade, eu penso que quando a gente lê algo desse tipo, quando a gente vê uma mensagem desse tipo, muitas vezes a gente tem a tendência de pensar: ai, fulano tinha que estar aqui hoje, ou tinha que estar assistindo pela internet. Só que eu vou falar uma coisa que eu aprendi e é duro o que eu vou falar. Não existe mensagem para quem não está. Toda mensagem que Deus manda, toda pregação que Deus manda, é para quem está ouvindo. De alguma forma, cada um de nós tem alguma coisa que nos impede de servir de forma perfeita ao nosso Deus. Cada um de nós tem alguma coisa que só a gente às vezes sabe que precisa melhorar. E o exercício é o que eu preciso melhorar na minha relação com Deus. Essa é a pergunta que o Senhor tem feito a cada um de nós hoje. O que cada um de nós tem a melhorar para que todas essas palavras duras sejam motivos de nós agradecermos a Deus por ter nos alertado para que nós não recebamos essa penalidade. Mas é interessante que Deus não fica somente na repreensão, na acusação. Deus não fica somente dizendo aquilo que está errado. A gente vê no verso 6, Deus vem dizendo aqui, o profeta vem dizendo através da boca de Malaquias, o que ele espera de um verdadeiro servo seu, de um verdadeiro sacerdote seu. A verdadeira instrução esteve na sua boca, ou seja, todo aquele que se declara servo do Senhor Jesus Cristo tem que ser bem instruído na palavra da verdade. Cada um de nós tem acesso à palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia traduzida em todos os idiomas. Nós temos aplicativos aqui. Eu estou com um aplicativo aqui que tem inúmeras versões da Bíblia aqui. Aqui, se eu precisar, eu consigo pegar a Bíblia, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. Um aplicativozinho gratuito.
Eu creio que cada um aqui tem algo desse tipo, ou a própria Bíblia física em mãos. Então, cada um de nós precisa ser responsável pela própria instrução na palavra. Tem determinadas coisas que vamos precisar de alguma outra pessoa, de uma outra literatura para nos esclarecer? Sim, mas tudo aquilo que precisamos saber a respeito do nosso Deus está na Bíblia. E precisamos ler pedindo orientação a Deus, e Ele nos dá a orientação e o discernimento para entendermos tudo aquilo que Ele tem a nos falar. O segundo ponto: a injustiça não se achou nos seus lábios. Ou seja, aquele que é servo de Deus precisa andar sempre na justiça, sempre buscar fazer a coisa certa. Em algum momento pode ser que nós cometamos algum erro? Sim, somos humanos, somos falhos, em algum momento vamos falhar com alguém. Porém, que isso seja a exceção e não a regra. E quando isso acontecer, se o nosso erro causou algum prejuízo a alguém, precisamos, naquilo que um amigo meu costuma dizer, precisamos ter síndrome de Zaqueu. Se eu te causei algum tipo de prejuízo, eu preciso te restituir, mesmo que não seja quadruplicado, mas precisa restituir. Não tem condição de restituir, pelo menos peça perdão e diga: olha, eu tenho a intenção de te restituir, hoje eu não tenho como, assim que eu tiver como, eu te restituirei. O crente precisa buscar andar em justiça, e isso nós precisamos ter firme no nosso coração. Andou comigo em paz e em retidão. O crente precisa andar com Deus. Tudo que a gente vai fazer precisa ser para a glória de Deus. Tem um monte de coisa que a gente chega e vê: onde é que está na Bíblia dizendo que proíbe? Tem um monte de coisa que a gente sabe que não deve fazer, que na Bíblia não está expresso que proíbe, mas não está em lugar nenhum dizendo que Deus mandou fazer. E tem muita coisa que a gente pode fazer para a glória de Deus. Tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa fazer de modo que glorifique a Deus. Se aquilo que eu vou fazer de alguma forma não glorifica a Deus, eu não devo fazer. É simples. Simples desse jeito. Existem determinadas coisas. Eu posso até plantar bananeira para a glória de Deus, mas eu acredito que não tem como eu me embriagar para a glória de Deus, me encher de álcool para a glória de Deus. Que glória traria a Deus algo desse tipo? Então precisamos saber aquilo que nós fazemos, se aquilo representa atitudes de uma pessoa que verdadeiramente anda com Deus ou não. Responsabilidade individual. E a outra característica do servo e da iniquidade apartou a muitos. Nós, enquanto crentes, precisamos trabalhar, como eu falei. O mundo vai ver a Deus através de nós. A nossa vida precisa servir de testemunho para que outras pessoas se apartem da iniquidade. Precisamos trazer pessoas para Cristo. Eu não sei evangelizar, eu não sei como falar, eu sou apenas um menino, como disse Isaías. Bem, é Deus quem fala através de nós. E se você não quiser usar palavras, viva a Bíblia. Que as pessoas vejam no seu proceder, o proceder de uma palavra que serve a Deus. E que a sua vida impacte a vida daquela pessoa. E que ela queira conhecer o Deus que faz com que você seja uma pessoa tão agradável. Você já parou para pensar como é que cada um dos seus vizinhos te vê? Você já parou para fazer esse exercício? Às vezes é complicado, porque a gente muitas vezes reclama de determinados vizinhos, mas se a gente for olhar, muitas vezes nós que criamos as barreiras. E eu vi uma vez uma pessoa falando algo que é para a gente pensar, porque aquilo que a gente mais reclama numa pessoa, na maior parte das vezes é o nosso pior defeito. A gente reclama do outro porque bate justamente com a gente. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que reclamamos, com aqueles muros que nós criamos entre nós e os outros,
e procurar transformar esses muros em pontes. Com algumas pessoas é mais fácil, com outras é mais difícil, mas o mais difícil não quer dizer que é impossível. E sempre que a gente consegue realizar alguma coisa que a gente tinha como difícil, é bem prazeroso, não é? Quando a gente pensa que não vai conseguir, a gente vai em frente e consegue, o prazer parece que é dobrado. E Deus nos chama a isso, a apartar o mundo da iniquidade. E isso é responsabilidade de cada um de nós. E no verso 7 e 8, ele vem falando aqui que o lábio do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Ou seja, cada um de nós que nos dizemos servos do Senhor Jesus Cristo, precisamos ser vistos como exemplo, como mensageiros de Deus, como aqueles a quem as pessoas procuram quando tem alguma dúvida, quando tem algum tipo de problema, quando precisam de aconselhamentos. Nós precisamos ser vistos como aquelas pessoas que têm soluções e não como pessoas que trazem problemas. Essa é a função do servo de Deus, essa é a função do sacerdote, essa é a função de cada um de nós. Precisamos ser solução para o mundo e não problema. É para isso que Deus tem nos chamado. E aí no verso 8 e no verso 9, ele termina falando que, infelizmente, aqueles que não atenderem, vamos lá, verso 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaram os meus caminhos e vos mostrastes parciais na aplicação da lei. Ou seja, qualquer um de nós que influenciar de forma negativa a outras pessoas de forma relaxada ou até mesmo proposital, nós nos colocarmos de forma parcial, ou seja, uma interpretação própria da lei para poder justificar determinadas atitudes impróprias que temos, e com isso nós levarmos outras pessoas ao erro, essas pessoas morrerão no seu erro, mas o sangue dela da nossa mão será cobrado, assim como Ezequiel 3,18 fala. Então precisamos ter a responsabilidade, porque quando Deus fala que te colocarei como desprezíveis diante de todo o povo, Deus não está brincando. Gálatas 6,7 diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. E infelizmente, como eu falei, nós vemos muitos líderes sendo ridicularizados porque em algum momento abandonaram aquilo que era a vontade de Deus para seguir ou sua própria vontade ou para seguir a vontade de outro homem qualquer. Então, o chamado à gratidão que nós vemos nesse texto é basicamente porque, se eu estou aqui trazendo tudo isso hoje, se o pastor Levi confiou a mim isso, e se ele estivesse aqui, estaria fazendo da mesma forma, trazendo este mesmo texto, porque foi ele quem me deu o texto para trazer, que seria realmente o texto de hoje. Se Deus colocou cada um de vocês para estar aqui hoje, colocou cada um que está online, se me deu o texto para que eu pudesse estar estudando mais acerca dele, é porque Deus nos ama, a cada um de nós, de tal maneira que Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele está nos dando hoje a oportunidade de acertarmos qualquer coisa que esteja de errado, de melhorarmos qualquer coisa que está mais ou menos.
Ah, tá assim, mas tá bom. Não, não tá bom não. Deus quer o nosso melhor. Ele não poupou quando Ele fez por nós. Ele mandou o seu melhor, mandou seu Filho para morrer por nós na cruz. Então, não devemos nos conformar em dar nada diferente do nosso melhor ao nosso Deus. E é por isso que hoje Ele nos chama a refletirmos acerca de como tem sido o nosso relacionamento com Ele e como nós temos influenciado as pessoas com quem nos relacionamos. E que essa palavra de hoje, por mais dura que possa ter parecido, seja uma palavra que nos traga um sentimento de gratidão a Deus, porque através dessa palavra percebemos o cuidado de Deus para que nenhum de nós possamos nos perder. Está em nossas mãos escolher o que vamos fazer. Atender e aceitar a advertência de Deus ou continuar seguindo os nossos caminhos e colher aquilo que Deus fala nesses textos. Essa é a mensagem de hoje. E que Deus nos abençoe.